O vídeo de hoje é destinado a todos aqueles que estão a iniciar os seus estudos, a sua aprendizagem em contabilidade. Vamos ver alguns conceitos básicos, nomeadamente as regras de movimentação das várias contas, do ativo, do passivo, do capital próprio, de gastos e de rendimentos. Vamos também falar do método digráfico ou das chamadas partidas dobradas. Iremos também fazer alguns casos práticos de aplicação das regras de movimentação das contas. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, sou formador de um amplo conjunto de cursos, onde matérias na área das ciências empresariais são trabalhadas, desenvolvidas sempre com um teor fortemente prático, de forma a preparar os formandos para a realidade que é o mercado de trabalho. Para começar este vídeo, quero fazer-lhe uma referência ao site da Certform. Em certform.pt vai encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. No calendário de formação, as datas de início dos próximos cursos na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real. Mas para conhecer toda a oferta formativa da Certform em e-learning e live streaming, terá acesso aos cursos e-learning. Quando um curso é ministrado na forma e-learning, a partir do momento em que faz a sua inscrição, tem imediatamente acesso à plataforma e-learning e pode iniciar o seu curso, a sua formação, de acordo com a sua disponibilidade e ao seu ritmo. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cursos podem assim ser feitos a partir de qualquer parte do mundo e no horário que escolher. Em relação aos cursos live streaming, com sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real, os cursos têm sempre uma data de início. E por isso, para consultar as datas de início dos cursos live streaming, bastará ou entrar na formação que pretende inscrever-se ou então no calendário de formação, onde temos as ações de formação que vão iniciar nos próximos meses. Em relação a quaisquer questões que nos queira colocar, poderá fazer através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre alguns conceitos básicos da contabilidade. Bom, as regras de movimentação das contas. Comecemos por aquilo que são as contas do ativo, as contas do passivo, do capital próprio, as contas de gastos e as contas de rendimentos. No código de contas que utilizamos no sistema de normalização contabilística, temos as várias contas e subcontas que utilizamos para proceder ao reconhecimento, à contabilização dos documentos que nos vão surgindo mensalmente na empresa. E dentro do código de contas, as classes, da classe 1 até à classe 8, são divididas em contas e subcontas. Entre a classe 1 e a classe 4, vamos encontrar aqui contas do ativo e contas do passivo. Classe 1 até à classe 4. Umas serão contas do ativo, outras serão contas do passivo. A classe 5 é a classe do capital, das reservas e dos resultados transitados. Já a classe 6 será a classe dos gastos e a classe 7 a classe dos rendimentos.
Existe no Código de Contas ainda a classe 8, que é a classe dos resultados, onde vão ser apurados os resultados contabilísticos da empresa, que vão ser formados no final do período pelas diferenças entre os rendimentos da classe 7 e os gastos da classe 6. Os movimentos que nós fazemos nas contas do ativo, do passivo e do capital próprio são movimentos que vão permitir, mais à frente, chegar aos saldos finais dessas mesmas contas para podermos elaborar o balanço da empresa. Efetivamente, o balanço de uma empresa ele vai ser constituído através dos saldos que vão ser apurados depois no fim do período de relato nas contas do ativo, nas contas do capital próprio e nas contas do passivo. Isto porque o balanço de uma empresa é precisamente constituído pelo ativo. O ativo é aquilo que a empresa possui, são os bens, os direitos da empresa. O ativo está dividido naquilo que se denomina o ativo não corrente, que é um ativo de médio e longo prazo, ou seja, a mais de 12 meses à data de relato. Vamos sempre considerar a data de relato, nomeadamente o dia 31 de dezembro de um determinado ano. Aquela data do balanço, 31 de dezembro de um determinado ano, considerando essa a data de balanço, é a data do relato. E o ativo corrente é o ativo de curto prazo. Ou seja, um ativo corrente é aquele que se espera que venha a ser realizado num período de 12 meses após a data de relato. O ativo corrente. No balanço temos seguidamente o capital próprio e o capital alheio, também denominado pelo passivo. O capital próprio é constituído pelo capital social da empresa, nomeadamente o capital subscrito, e depois o capital que vai ser adquirido ao longo da história da empresa, quer seja através das reservas legais, outras reservas, dos resultados transitados, entre outras rúbricas. Tem assim uma evolução histórica desde a fundação da empresa, no seu capital subscrito, até às formas que a empresa tem vindo a ter de adquirir mais capital pela via da constituição de reservas, da retenção de lucros, e temos assim o total do capital próprio da empresa. O ativo de uma empresa ele é financiado através de duas fontes. Uma delas é o capital próprio, a outra a dívida, o passivo, ou também denominado capital alheio. O passivo, por sua vez, é constituído pelas dívidas, pelas obrigações, pelas responsabilidades da empresa. O passivo ele pode ser denominado ou dividido ou classificado em passivo não corrente, ou seja, cuja exigibilidade ocorrerá para além dos próximos 12 meses da data de relato, e o passivo corrente, que é aquele passivo de curto prazo, cuja exigibilidade ocorrerá já ao longo dos próximos 12 meses. O passivo corrente é um passivo de curto prazo. As contas do ativo, as contas do passivo, as contas do capital próprio, os saldos finais que obteremos no balancete retificado da empresa, esses saldos finais serão aqueles que vamos usar para construir e elaborar o balanço da empresa. Já as contas de gastos, classe 6, e as contas de rendimentos, classe 7, vão nos permitir, os seus saldos finais, vão nos permitir, depois, no final, proceder à elaboração da demonstração dos resultados,
onde vamos ter o elenco dos rendimentos, dos gastos e os vários resultados contabilísticos que a empresa durante aquele período conseguiu obter. O EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos, o gasto do imposto e, finalmente, o resultado líquido do período vão ser resultados contabilísticos que nós vamos apurar quando elaborarmos a demonstração dos resultados de uma empresa. Mas, em relação às regras de movimentação das contas, nós temos o seguinte. Quando estamos a falar de uma conta do ativo, e vamos agora focar aqui neste T, que estabelece genericamente aquilo que é uma conta do ativo, temos do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito. As contas do ativo, elas são contas devedoras, pois debitam-se pela extensão inicial e debitam-se pelos aumentos, creditando-se pelas diminuições. Ou seja, quando se quer registar um aumento de um elemento do ativo, deve-se inscrever do lado do débito. Ou seja, debitar a conta. Já quando se quer registar uma diminuição de um elemento do ativo, deve-se inscrever do lado do crédito, ou seja, creditar a conta. Esta é a regra de movimentação das contas do ativo. Quanto às contas do passivo, o passivo representa uma obrigação presente da entidade, proveniente de acontecimentos passados, da liquidação da qual se espera que resulte um ex-fluxo de recursos da entidade, incorporando benefícios económicos. O passivo é constituído pelas dívidas, pelas obrigações da empresa. Como é que se movimenta uma conta do passivo? Bom, as contas do passivo creditam-se pela extensão inicial, ou seja, pelo saldo inicial. No início do ano, quando se faz a transição de um ano para o próximo ano, no início do próximo ano, surge o saldo inicial da conta do passivo que virá a crédito. Ao longo do ano, ao fazermos os movimentos, quando se quer registar um aumento de um elemento do passivo, credita-se essa conta. Ou seja, inscreve-se do lado do crédito os aumentos do passivo, os aumentos das dívidas. Já quando se quer registar uma diminuição de um elemento do passivo, deve-se inscrever do lado do crédito, ou seja, creditar a conta. Esta mesma regra, para contas do passivo, aplica-se exatamente às contas do capital próprio. O capital próprio, constituído pelo capital subscrito, o capital social da empresa, mais todas as formas de capital adquirido posteriormente pela via das reservas legais, dos resultados transitados. As contas do capital próprio seguem rigorosamente as mesmas regras das contas do passivo, ou seja, credita-se pela extensão inicial. E, portanto, são contas que normalmente apresentam saldo credor e assim se pretende. Ou seja, as contas do capital próprio com saldo credor é algo positivo. Elas creditam-se pela extensão inicial e, ao longo do ano, sempre que se verifica um aumento numa conta de capital próprio, vamos creditar essa conta. Havendo necessidade de diminuir uma conta do capital próprio, vamos debitar essa conta. As contas do capital próprio, elas creditam-se pela extensão inicial e pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. Exatamente como as contas do passivo. No balanço, vigora aquilo a que se chama a equação fundamental do balanço, que é a equação fundamental da contabilidade.
o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Ou seja, as aplicações, o investimento, que é o ativo, recorre a duas fontes de financiamento, o capital próprio mais o passivo, equação fundamental do balanço. A demonstração dos resultados é aquela demonstração financeira onde nós vamos ter o elenco de rendimentos daquele período, de gastos daquele período e as diferenças entre rendimentos e gastos que resultarão nos denominados resultados contabilísticos. As contas de gastos, elas são contas cuja regra é debitar. Uma conta de gastos é uma conta que se debita. Poderá eventualmente uma conta de gastos vir a ser creditada através de estornos ou, no final, quando se faz o apuramento dos resultados e as contas de gastos são creditadas por contrapartida da classe 8. Mas no dia-a-dia, nós, naquilo que se denomina o trabalho corrente da empresa, vamos debitar as contas dos gastos. Já as contas de rendimentos são contas que, regra geral, se creditam. Ou seja, no trabalho corrente, do dia-a-dia da empresa, nós vamos creditando estas contas. Eventualmente, elas serão debitadas por estornos, por correções e, no fim do período, quando se procede ao apuramento dos resultados, estas contas vão ser todas salvadas, debitando-se por contrapartida das contas da classe 8 do apuramento dos resultados. Regra geral, as contas de gastos debitam-se, as contas de rendimentos creditam-se. As contas de gastos apresentarão saldo devedor, as contas de rendimentos apresentarão saldo credor. O método digráfico ou denominado pelas partidas dobradas, é o método usado na contabilidade para o registro das operações contabilísticas. Segundo esta modalidade, o registro é realizado em duas ou mais contas, simultaneamente, sendo que a quantia do débito é igual à quantia a crédito. O somatório dos movimentos a débito é igual ao somatório dos movimentos a crédito. Vamos agora fazer alguns exemplos onde vamos aplicar estas regras, as regras de movimentação das contas, e à medida que fazemos os exemplos, vamos fazendo o comentário de como é que estamos a aplicar estas mesmas regras de movimentação das contas. Vejamos então o seguinte exemplo. Uma determinada empresa comprou ao seu fornecedor denominado 20.100 SA, é um nome fictício de um fornecedor, uma determinada mercadoria pelo valor de 35.000 euros, tendo para tal suportado 8.050 euros de IVA, ou seja, 23% de 35.000 e um total de 43.050. Vamos proceder ao registro desta compra. Nós somos a empresa Demo SA e adquirimos a um fornecedor com um prazo de 30 dias. Ou seja, vamos registar uma compra a crédito com um prazo de 30 dias. Na fatura constam três valores fundamentais: a base tributável de 35.000 euros, o montante do IVA suportado de 8.050 e o total da fatura, a base mais o IVA, de 43.050 euros. Três valores, teremos assim três contas para movimentar ou para registar, reconhecer esta fatura número 5.671 de 23 de março. Bom, ao nível do nosso código de contas, nós começamos por debitar a conta de compras, que é a conta 31. Estamos na classe dos inventários, 31 compras, 31 mercadorias. Registra-se aqui as compras das mercadorias. É uma conta do ativo e, como tal, as contas do ativo
debitam-se pelos aumentos, logo temos mesmo que debitar esta conta. Seguidamente, pensamos no IVA. Ora, a empresa suporta IVA, vamos ter de pagar o total da fatura, não é? Ao nosso fornecedor. Inicialmente começamos por suportar o IVA de 8.050 euros. Todavia, este IVA por nós suportado confere direito à dedução. E quando o IVA suportado confere direito à dedução, nós vamos reconhecê-lo em IVA dedutível. Aquele IVA que nós utilizamos no âmbito das compras, cujo imposto confere, efetivamente, permite deduzir, confere direito à dedução. E na contabilidade, no Código de Contas, usa-se a conta de IVA dedutível. O IVA dedutível é um direito para a empresa, o exercício do direito à dedução do imposto. E como direito, IVA dedutível, que vai estar na conta 24 Estado e outros entes públicos, 2432 IVA dedutível. IVA dedutível é uma conta de ativo. E ao deduzirmos o IVA, estamos a usufruir deste direito de deduzir o IVA suportado, porque a mercadoria em causa, o bem em causa, não está de todo excluído do direito à dedução e, portanto, temos o direito a deduzir e, portanto, vamos proceder aqui a um aumento do nosso ativo, o nosso direito a deduzir o IVA e, portanto, vamos debitar esta conta do ativo por 8.050 euros. Entretanto, já temos 2 débitos e vamos agora ao último valor da fatura, que é o seu total e que é o valor pelo qual vamos registar uma dívida ao nosso fornecedor, porque a fatura é uma fatura a 30 dias, não se vai pagar de imediato. E, portanto, vamos agora registar na conta do fornecedor a respectiva dívida. Fornecedores corresponde no Código de Contas à conta 22, fornecedores conta corrente. Utilizamos aqui a subconta fornecedores gerais, já que não há qualquer relação entre este fornecedor e a nossa empresa, relação do ponto de vista de participação, e, portanto, estamos com um fornecedor de âmbito geral, que corresponde aqui no código à conta 2211. Fornecedores corresponde a passivo, a dívida. Nós, efetivamente, ficamos a dever ao fornecedor. O fornecedor constitui-se nosso credor, pelo total da fatura. E, portanto, o que vai agora, neste momento, acontecer é um aumento da dívida para com o fornecedor. Sendo o fornecedor uma conta de passivo, os passivos creditam-se sempre que há necessidade de proceder a um aumento da respectiva dívida. E é isso que nós vamos fazer. Temos de creditar a conta do fornecedor. Então, a conta 2211, que depois foi desdobrada concretamente na criação de uma conta específica para o fornecedor em causa, e aqui no contexto em termos informáticos, temos então o respectivo fornecedor a ser creditado por 43.050 euros. Está ou não garantida as partidas dobradas? Com certeza, o somatório dos débitos, temos 2 registros a débito, é igual ao valor registado a crédito. E, portanto, temos aqui este método digráfico em que estamos a utilizar, no caso concreto, 3 contas e, efetivamente, a quantia a débito iguala a quantia a crédito. Entretanto, vejamos o seguinte. Passados 2 dias, resolvemos devolver uma parte desta mercadoria ao nosso fornecedor. Eventualmente, ao recepcionarmos a mercadoria, uma parte dela não estaria nas devidas condições e devolvemos ao fornecedor uma parte dessa mercadoria. Não foi toda devolvida, foi devolvida apenas uma parte da mercadoria.
Para tal, o fornecedor emitiu uma nota de crédito. A nota de crédito é um documento contrário à fatura, vai corrigir a fatura para menos, no caso, e através da nota de crédito emitida pelo fornecedor, consta a devolução de um conjunto de mercadorias da fatura anterior, mas apenas 7.000 euros, porque foram apenas 7 unidades da mercadoria, onde foi também registado o IVA à taxa de 23% que sobre estas mercadorias incide, um total de 8.610 euros. Temos então uma nota de crédito com vista à devolução de uma mercadoria que havia sido adquirida através da fatura 5.671. A nota de crédito refere-se à fatura 5.671, que nós acabamos anteriormente de proceder ao seu reconhecimento contabilístico. Bom, numa nota de crédito, nós temos alguns desafios. Nomeadamente, vamos fazer um registro contrário ao da fatura, porque no fundo vamos fazer ali uma anulação de uma compra, não na totalidade neste caso, mas de uma forma parcial. Ou seja, para registar a nota de crédito, vejamos o seguinte: se na fatura inicial tínhamos debitado as nossas compras, que é a conta 31.1, agora que devolvemos uma parte da mercadoria, vamos registar ali uma diminuição neste ativo, ou seja, vamos creditar uma conta que será uma diminuição do ativo, mas muito especificamente, no código de contas, teremos de usar a conta 31.7, devoluções de compras. A compra das mercadorias debitamos a conta 31.1, mas agora como estamos a devolver, está a diminuir o tal ativo, vamos proceder a um registro a crédito através de devoluções de compras. Então é isso que é feito. A conta 31.7 é creditada por 7.000 euros. O valor que consta da nota de crédito, ou seja, da devolução que realizamos. Entretanto, temos aqui a questão do IVA, porque na fatura inicial tínhamos deduzido com um registro a débito no IVA dedutível das existências 8.050 euros. Mas a verdade é que nós devolvemos uma parte da mercadoria. E como devolvemos uma parte da mercadoria, já não temos tanto IVA a deduzir. Temos de fazer uma regularização do IVA. E como o IVA dedutível é um IVA a favor da empresa, vamos agora fazer uma regularização ao contrário, uma regularização a favor do Estado. Ou seja, nas notas de crédito das devoluções das compras, é obrigatório regularizar IVA, mas a favor do Estado. Ou seja, vamos efetivamente proceder a essa regularização e, para tal, utilizamos a conta 2434. No Código de Contas, em Estado e outros entes públicos, temos a conta 2434 regularizações, as quais podem ser a favor da empresa ou a favor do Estado. Como nós estamos, no fundo, a corrigir um IVA dedutível, diminuindo este direito, vamos fazer uma regularização a favor do Estado. Se fosse, por exemplo, para corrigir um IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado nas vendas, teríamos de fazer uma regularização a favor da empresa. Bom, então vamos proceder a uma regularização a favor do Estado. E uma regularização a favor do Estado é um passivo. E como tal, estamos aqui a creditar o passivo pelo seu aumento, 1.610 euros. E o que é que acontece com o nosso fornecedor? Inicialmente constituímos uma dívida de 43.050 euros. A verdade é que devolvemos mercadoria. A nota de crédito
prevê um total de 8.610 e esta mercadoria, como foi devolvida, já não a devemos. Portanto, vamos ter de, efetivamente, proceder a um débito no fornecedor, porque o fornecedor é uma conta do passivo. E a partir de agora o passivo diminuiu, porque deixamos de dever ao fornecedor 8.610, em função da nota de crédito, vamos diminuir o passivo da empresa, debitando a conta do fornecedor. Estamos meramente a utilizar as regras de movimentação das contas. As contas do ativo debitam-se pelos aumentos, creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. As contas do capital próprio seguem rigorosamente a mesma lógica de movimento das contas do passivo. E as contas de gastos e de rendimentos, que espelharão os seus saldos já no final, quando depois dos movimentos de regularização finais e do balancete retificado, os seus saldos serão incorporados na demonstração dos resultados. As contas de gastos debitam-se, regra geral, creditam-se, regra geral. E por falar em gastos, vejamos aqui, por exemplo, a fatura número 146/88/76 relativa às comunicações, telefone e internet. Ou seja, é também um movimento do trabalho corrente. Todos os meses a empresa recebe a fatura relativa ao seu consumo de comunicações, telefone, internet, por aí fora. E a empresa recebeu uma fatura da operadora com um total de base de 113,28, tendo suportado 26,05 € de IVA, que vamos poder deduzir, este IVA suportado, porque não está excluído do direito à dedução o IVA suportado nas comunicações, e portanto vamos ter direito a deduzir, e vamos inicialmente ficar a dever à operadora, que se tornará nossa credora, no total de 139,33. Vamos utilizar aqui uma conta de gastos para reconhecer as comunicações, nomeadamente a classe 6, os fornecimentos e serviços externos, comunicações, onde se utilizará a subconta 6262, comunicações, conta de gastos, e para tal, esta conta vai ser debitada pela base de 150 €. Teremos direito a deduzir o IVA, mas a dedução de IVA pode ser ao nível de mercadorias ou de inventários, de outros bens e serviços e de ativos não correntes, ou seja, imobilizado. Neste caso, estamos a deduzir IVA relativo a outros bens e serviços. Então, no Código de Contas, temos de considerar a conta correta. É uma conta de IVA dedutível, é um direito que a empresa possui, está a aumentar esse direito, está a aumentar o ativo. Vamos debitar a conta de IVA dedutível por 23 € e depois os fornecedores de serviços, nomeadamente a operadora, que é um fornecedor, 2211, e portanto uma conta de passivo será creditada por 173 €, porque estamos a aumentar o passivo, estamos a aumentar a dívida, não vamos pagar já de imediato e, portanto, tratando-se de uma conta do passivo, debita-se pelas diminuições e, no caso concreto, credita-se pelos aumentos. Quando se proceder ao pagamento desta fatura relativa, portanto, quando se proceder ao pagamento desta fatura relativa às comunicações, nesse caso, vamos, no momento do respectivo pagamento, vamos debitar a conta 2211 do fornecedor
pelo valor total dessa fatura, debita-se porque diminui o passivo, diminui a dívida, e vamos creditar a conta de bancos por 139,33. Estava a falar da fatura de comunicações, telefone e internet, em que começo por debitar a conta 62,62, o IVA dedutível, conta 62,62, conta de gastos, a conta 24,32, uma conta de IVA dedutível, um ativo, portanto, os respectivos valores, a base tributável e o imposto suportado que confere direito à dedução. Registrei a crédito do fornecedor, passivo, aumento da dívida, e depois, na fase posterior, quando se procede ao pagamento, ao pagar, vai diminuir o passivo, 22,11 aqui a conta do fornecedor e o respectivo valor, e vamos fazer uma diminuição do ativo, ou seja, diminui a nossa conta de bancos no respectivo valor da fatura. Vimos assim alguns movimentos com a aplicação das regras de movimentação das contas. Continuaremos noutras videoaulas com mais alguns exemplos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.